Imagina você contratar uma pessoa hoje que te fala assim, olha, eu não uso computador, estou aqui, estou super disponível, estou alinhado à tua estratégia, tenho o conhecimento técnico que você precisa, mas eu não uso computador. Ou alguém que fala assim, ó, internet não é comigo, cara. Você não vai contratar essa pessoa. E esse é o ponto que a gente está vivendo em relação ao AI e que a gente vai viver cada vez mais em relação ao AI. Então, quando você falou da velocidade, me veio essa frase porque o contexto que a gente está vivendo é um contexto de descoberta com uma velocidade sem precedentes, como você disse. Quanto mais a gente estuda, mais a gente fica ansioso de que a gente está perdendo tempo de alguma coisa que está acontecendo e que a gente ainda não conseguiu se atualizar. Mas é uma revolução que veio para ficar. Então, meu primeiro statement aqui vai virar uma coisa tão normal no futuro que vai ser como você fala assim, puta, tô sem Wi-Fi. É um pesadelo quando tá sem Wi-Fi. Vai ser um pesadelo quando você estiver sem AI. This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Van Gertner, CEO da Ace Ventures. Esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Se você acompanha o nosso conteúdo, avalie a gente com 5 estrelas pela plataforma de podcast que você utiliza. Isso ajuda a gente a ter mais relevância e chegar com o nosso conteúdo para mais pessoas. Hoje, nós vamos explorar um tema que está transformando o negócio em ritmo acelerado. Você já sabe o que é. Obviamente, é inteligência artificial e a gente vai discutir não nas nuvens, mas a gente vai voltar para aplicações práticas, casos de uso reais utilizando AI no dia a dia de empresas. Onde que eu posso começar? O que a gente já viu que gera resultado? Como garantir que a implementação faça sentido no negócio? Tem muita coisa legal que a gente fala. Mas antes da gente entrar nesse papo, eu queria compartilhar uma dica com você. A gente lançou um guia muito legal para quem está buscando investimento ou simplesmente quer aprender mais sobre o Mood, sobre como que os VCs estão pensando nesse momento no Brasil. É o Venture Capital Master Guide. Esse é um reporte que a gente faz inteiramente para a comunidade. A gente conversa com dezenas de VCs brasileiros e a gente compartilha aqui exclusivamente aí para vocês todas as estratégias, as dicas, as tendências, como que os VCs estão pensando a partir dessas entrevistas em profundidade que a gente fez. Se você está pensando em captar ou está pensando em conhecer mais sobre VC, o link do VC Master Guide está na descrição desse episódio. Agora, para compartilhar insights práticos e mostrar o que a AI já está trazendo de resultados em várias indústrias, eu trouxe 2 convidados que vocês provavelmente já conhecem e pedem em mensagens para estar aqui conversando comigo. Primeiro é o Gabriel Valejo, que é Senior VP da Oracle, e esteve comigo no Ace Summit fazendo um papo sobre métrica, sobre como que a gente toma decisão, que é muito legal e muito comentado até hoje. E o Kim Silvestre, que é sócio da nossa consultoria de negócio aqui, Ace Cortex, e está no dia a dia implementando esse tipo de projeto. Esse episódio está recheado de dados, experiências, dicas e muitos cases e aplicações práticas de AI diretamente de quem entende e está aplicando esse conceito nas empresas. Então, se você quer saber mais sobre esse tema, vem comigo. Estou aqui com o meu amigo Gabriel Valejo, que é VP da Oracle, parceirão nosso. Seja bem-vindo, Gabriel. Tudo bem? Fala, Pedro. Estou super feliz de estar aqui com vocês de novo. Obrigado pelo convite. Vai ser muito legal. Show de bola. E também temos Kim Silvestre, nosso sócio aqui da Ace Cortex. Como está você, Kim? Tudo ótimo, Pedro. Obrigado aí pelo convite mais uma vez aqui falar de tecnologia e agora com o Gabriel aí para a gente ter uma troca incrível, né? É isso aí. E para quem não acompanhou, eu tive uma conversa junto com o Gabriel no último Ace Summit. A gente falou sobre tomada de decisão, né? E utilização de dados, e foi muita gente até agora me comenta sobre essa conversa. E a gente vai colocar aqui nas anotações do episódio o link para quem quer conferir, porque está bem legal. E hoje o tema aqui a gente quer trazer para a prática, né? Ou seja, a gente fala de AI e aí assim, a gente brinca no chat GPT, faz teste dali, sobe documento, sobe não sei o quê. Mas o que dá para fazer hoje, né? O que é hoje já é o caso de uso realizável, né, entregável de AI
versus, né, o que vai estar daqui a 1 ano, 2 anos, porque a velocidade de AI tá assim, nunca vi algo igual. Não sei se o Gabriel já viu. Aí na minha carreira, na minha vida, nunca vi uma tecnologia que evolui tão rápido quanto AI. Mas eu queria começar aqui, a gente falou, né, vamos tentar mapear algumas coisas que a gente acredita, e já passo a bola aqui para o Gabriel. Do que você vê no mercado, né? O hype versus o que dá para fazer, né? O que é aquele hype cycle que a gente já vê, né? Pô, todo mundo AI resolve qualquer coisa, a AI não resolve nada, até que chega num negócio e não, AI resolve isso, ainda não resolve aquilo e tal. Onde é que você acha que a gente está no hype cycle e já lança aí uma aplicação que é ali on the money, ali que dá para usar hoje? Cara, você falou da velocidade, né? Onde a gente está nisso? Eu ouvi uma frase outro dia que me chamou a atenção. Eu não lembro, puta, eu tô com memória fraca, não lembro quem foi o dono da frase, mas foi muito inteligente. Falou assim: imagina você contratar uma pessoa hoje que te fala assim: olha, eu não uso computador, tá? Não, tô aqui, estou super disponível, estou alinhado à tua estratégia, tenho o conhecimento técnico que você precisa, mas eu não uso computador. Ou alguém que fala assim: ó, internet não é comigo, cara. Você não vai contratar essa pessoa. E esse é o ponto que a gente está vivendo em relação ao AI e que a gente vai viver cada vez mais em relação ao AI. Então, quando você falou da velocidade, me veio essa frase porque o contexto que a gente está vivendo é um contexto de descoberta com uma velocidade sem precedentes, como você disse. Quanto mais a gente estuda, mais a gente fica ansioso de que a gente está perdendo tempo de alguma coisa que está acontecendo e que a gente ainda não conseguiu se atualizar. Mas é uma revolução que veio para ficar. Então, meu primeiro statement aqui vai virar uma coisa tão normal no futuro que vai ser como você fala assim: puta, tô sem Wi-Fi. É um pesadelo quando tá sem Wi-Fi. Vai ser um pesadelo quando você estiver sem AI. Então, acho que para mim esse é o primeiro statement. E esse contexto traz que aí quero também passar a bola para o Kim para ver o que ele acha disso, mas traz um contexto de ansiedade positiva, da gente querer descobrir e sair fazendo coisas, que tem um lado muito legal, e ao mesmo tempo uma responsabilidade em como a gente vai fazer. Que a gente tem que testar os modelos, principalmente as empresas, né? A IA está disponível para todos os tamanhos de empresa, está no celular. Então, se você é uma startup que está começando sozinho, ou com 3 amigos, ou já tem 15 funcionários, ou uma grande corporação, já pode usar os benefícios do AI, mas tem que usar da forma correta, tem que ter proteção de dados, então isso é um ponto que para a gente é bem relevante também. E eu não sei, Kim, como é que você está vendo esse primeiro capítulo aí do AI? Eu acho que na mesma linha, Gabriel e Pedro, né? Eu vejo muito que a gente já passou um pouco daquele hype. A gente tem até a fala, acho que essa semana, do CEO lá da Mafrig, que fala: poxa, AI não é pra gente, a gente não vai usar isso porque eu tenho outras prioridades. E a gente está entendendo estrategicamente como a gente vai fazer isso. Eu acho que teve uma primeira onda de precisamos usar, o conselho, as grandes diretorias, tem que aplicar, mas ninguém sabe no porquê. O que eu preciso com isso? O que eu vou usar na minha empresa para fazer isso? Eu vou aplicar a tecnologia porque ela vai me disruptar, né? O meu modelo de negócio vai ser quebrado por conta disso. Se eu sou uma empresa de call center, provavelmente sim, mas se eu sou a Mafrig, provavelmente não. Ou vai ser numa linha de eficiência, ou eu vou cortar alguma coisa, vou fazer com que alguma coisa seja um pouco mais robusta. E eu acho que ter passado pelo hype cycle e ali estar numa queda, né? Como o Pedro falou, pô, preciso ou não preciso, trouxe para a gente uma visão um pouquinho mais estratégica das lideranças. Então, eu estou vendo que as empresas agora, de fato, estão começando a entender a ferramenta, entender que algumas aplicações vão ser caras, não é tão trivial assim. Algumas aplicações vão te ajudar muito com problemas que você nunca conseguiu resolver. Para mim, por exemplo, o Pedro perguntou de um exemplo, né? O que eu vejo como o quick win do AI é a organização de dados, para grande empresa principalmente. Ferramentas que vão ajudar a codar mais rápido, ajudar a organizar banco mais rápido, mais específicas para o time de tecnologia do que para o time do negócio. Vão trazer uma grande eficiência para a gente poder usar o poder dessa ferramenta daqui 6 meses, 1 ano, já que ela é tão veloz assim. Então eu vejo que a gente... Só pegando essa... Você está dizendo, em outras palavras, o poder de transformar dado não estruturado em dado estruturado e organizar aquela... Né, ou seja, dá o poder rápido ali de olhar o que eu tenho nas mãos. Isso, Pedro, porque a gente está em 190 clientes aqui no Cortex, né? E de 190 a 189... tem problemas com dados e softwares. Tem um cliente muito grande nosso, que você sabe qual é,
que tem 8 CRMs somente, para atender o mesmo cliente. Então, imagina, como é que ele acha o Pedro Weingärtner em 8 bases de dados? Ele não acha. Simples. Então, hoje, se você olha para... E, de novo, acho que a gente tem 2 perspectivas, né? A da grande corporação, que é a que eu estou trazendo aqui, porque ela tem um problema grande de tirar insight daquilo tudo, de ser mais ágil, de otimizar o que ela já tem em termos de tecnologia. E aí, para esses caras, eu acho que eles estão começando a entender que o uso está ali, não na transformação necessariamente do modelo de negócio. E aí, lógico, se eu vou falar para o cara da startup, como eu fui lá atrás, aí as aplicações são mais para ajudar a otimizar o dia a dia. Se você pega, por exemplo, o OpenAI Codex, cara, é incrível a forma como ele consegue fazer código de software rápido e bom. E de graça, ou se você quiser pagar na aplicação de 99 por mês ali, te ajuda a resolver o problema de construção do seu app em segundos ali. Ah, poxa, não é perfeito, vai ter bug, ok. Mas é muito melhor do que você codar na mão, como eu fazia lá nesse caso em 2014, dentro de uma planilha do Google Sheets. Então, acho que a gente tem essas 2 visões, mas a gente está conseguindo tangibilizar de que esse bichinho, ele não é um negócio que vai matar todo mundo, que tirar todo mundo dos cargos atuais e por aí vai, sabe? Acho que ele vai começar numa transformação mais de eficiência e, para alguns casos, no modelo de negócio, na minha perspectiva. Só pegando esse ponto, Kim, assim, o que a gente tem visto, né? Tem dividido em 2 grandes elementos, que acho que é legal conceituar para todo mundo que está escutando a gente. Você vai ter melhorias incrementais e melhorias disruptivas. Acho que esse são os 2 universos, né? E aí saiu um estudo recente do Gartner, eu lembro do gráfico, que mostra a evolução, há um ano atrás, o percentual de empresas que estavam no momento de entender o que está acontecendo e descoberta, o momento de experimentação e o momento de implementação de casos práticos e concretos. No ano anterior, 70% estava na descoberta. Hoje isso já caiu para mais da metade. E o volume de empresas que estão experimentando ou que já estão implementando era 4%, se eu não estou errado, e já subiu para mais de 15%, 20%. Então, essa curva vem crescendo em relação à experimentação. Mas aí tem um ponto que é importante a gente lembrar, assim, a AI não é nova, né, cara? A gente também tem que desmistificar. Então, e quando a gente olha para os problemas que a gente tem para resolver dentro da empresa, muitos dos problemas, eles são possíveis de ser resolvidos com AI tradicional. Hoje já dá para chamar de AI tradicional, né? Já temos uma nova fase do AI, que é o machine learning. São modelos de machine learning, né? Exato. Deep learning, todos esses modelos que já existiam, que estão há décadas sendo implementados, isso já ajuda a resolver muitos problemas. Quando você fala de um cliente que tem 8 modelos diferentes de CRM para tratar o mesmo cliente, ou você tem bases de dados com estratégias de gestão de dados completamente diferentes, como é que você unifica tudo isso? Como é que você correlaciona esses dados de forma mais inteligente? E no final, como é que você empodera o time para entender o dado que está lá? Então tem muita coisa que já pode ser feita, eu não posso abrir casos aqui, esse caso em específico, alguns eu vou poder abrir, mas tem empresas que têm um potencial de economia de escala em logística utilizando machine learning, não é generativa. E tem 400 pessoas trabalhando nisso e economizando milhões e milhões de dólares todos os meses, melhorando o modelo de gestão operacional do processo de distribuição de produto. Então, são coisas que já estão muito na prática. E do outro lado, vem surgindo startups com soluções de AI muito interessantes. Você tem os copilots da vida, os agentes de AI que estão surgindo para dores específicas. E isso faz também com que você passe a ter, seja uma grande ou uma pequena empresa, acesso a melhorias incrementais. Aonde eu vejo que está o futuro abstrato? Eu estou chamando assim de futuro visível e futuro invisível. Eu tive a oportunidade, de ser um caso interessante que eu posso contar, né? A Bimbo é um cliente importante para nós. É a empresa que faz o Bolinho Ana Maria. Todo mundo vai lembrar do Bolinho Ana Maria aqui. Mas o Grupo Bimbo é uma empresa mexicana que está no mundo inteiro. E eles usam tecnologia Oracle até na China. É a maior padaria, a maior fabricante de pães do mundo. E eu tive um papo com eles para falar dessa coisa do futuro visível e do futuro invisível. O que é o futuro visível? Poxa, eu vou melhorar a minha malha de distribuição, eu vou melhorar a forma como eu vejo o CRM e colher os insights das pessoas para desenvolver um produto melhor, um serviço melhor, porque eu tenho que entender o cliente, assim eu melhoro a minha oferta de valor para esse cliente. Isso tudo é um futuro visível que o AI vai trazer. Mas tem o outro lado do futuro invisível. Então, eu falei, imagina você ter pão por subscrição. Ah, Gabriel, mas isso é velho, né? Você comprar pão na padaria, a padaria te entrega o pão na tua casa todo dia de manhã, não tem nenhuma opção aí. Eu falei, não, mas imagina que você tem uma impressora 3D na tua casa, que todo dia de manhã você mede a sua glicemia, você faz um exame de sangue naquela impressora 3D, sem te machucar, sem nada, só com uma leitura
biônica, que eu não sei o que vai ser essa tecnologia, e essa impressora 3D faz o pão na hora para você, de acordo com o que o teu organismo precisa naquele momento. E você paga por pão as a service. Isso é um futuro desconhecido, eu nem sei se isso é possível, tá? Mas é pensar o que a AI generativa vai poder trazer para a gente de coisas que hoje a gente ainda não consegue visualizar. Então, só para pôr aí uma outra semente, a gente também Gabriel. separar um lado do outro, né? É isso que eu fico pensando assim, né? Existem dois ângulos, né, de AI. Uma coisa é, cara, como é que eu posso fazer o que eu já faço mais rápido, mais eficiente, enfim, cortando caminho e tudo mais. E aí vem a outra, que eu acho que me empolga muito mais, que é como é que eu faço o que eu não conseguia fazer, né? Como é que eu crio novas capacidades que eu não tinha. E essa eu acho brilhante aqui, porque eu acho que essa é a promessa, né, da AI para todos nós. Porque eu acho que no lado vamos falar assim, do lado da eficiência, assim, a partir do momento que a Bimbo faz uma coisa eficiente, todo mundo vai fazer, né? Então aquilo não vira vantagem, vira assim, digamos assim, uma vantagem competitiva muito transitória, até aquilo deixar de ser uma vantagem competitiva e simplesmente ser incorporado à estrutura de custos daquela indústria, né? Basta virar e aí eu vou ter que buscar uma nova. Então, eu acho que, tem que fazer. Não há uma escolha, né? Eu tenho que fazer. É isso aí. Agora, o empolgante é, cara, olha o que dá para fazer aqui que a gente não conseguiu. Olha o valor novo que eu consigo criar para o meu cliente. E aí, Kim, que eu queria te lançar aqui, ó. Eu tô anotando aqui o Pedro GPT, eu estou anotando aqui os casos de uso que a gente está falando. Então, assim, a gente tem um caso de uso aqui que que você falou ali meio en passant, mas eu acho que se a gente fosse fazer short e tal, seria nessas empresas que suporte de primeiro nível. Suporte de primeiro nível, eu acho que é um caso de uso. Eu acho tudo bem, quando começa a ficar complexo, passa para o segundo. Mas imagina quantos bilhões, né, circulam no mundo hoje com o AI com voz e tudo mais. Eu acho que esse é um caso de uso bastante real e eu acho que já traz um upgrade em relação ao estado atual, né? Assim, em termos de resultado. O segundo que eu anotei aqui é otimização e organização de dados na empresa. Coisa, como o Gabriel falou, já vinha sendo feito antes da AI generativa, né? Com machine learning, a gente já tinha esse capability, mas talvez agora a gente consiga fazer isso ainda mais rápido. E o último, você falou que eu acho que talvez é o caso de uso mais óbvio de todos, e o que assim já é realidade é desenvolvimento de software. Uhum. Desenvolvimento de software já é uma coisa que dá produtividade hoje, né? O que você diria aí sobre isso, e se tem, né? Depois quero ouvir o Gabriel, tem alguns meus aqui também, mas o que se diria sobre isso, e depois eu quero entender se o Gabriel tem um outro olhar também sobre isso aí. E Pedro, antes de te responder esse ponto, eu acho que tem uma coisa que para mim é o intangível do AI, tá ligado à aprendizagem, porque nesse exato momento qualquer pessoa pode codar qualquer coisa. Não é mais um bicho muito complexo. Eu posso fazer um aplicativo para o meu iPhone lá dentro do GPT e posso colocar ele numa loja muito fácil. Eu consigo aprender muito mais rápido. Então, eu acho que esse é um dos casos intangíveis que talvez a gente não esteja olhando, mas como isso vai mudar a forma como a gente aprende, principalmente para a galerinha mais nova lá, que está começando a jornada. A gente já fala muito tempo da nossa matriz educacional, né? O quanto isso pode ser intangível e o que isso pode virar, né? O nível de acesso infinito. Agora, quando você me traz esses 3 pontos, eu só inverteria a ordem, Pedro. E aí, de novo, eu acho que ela depende um pouco de qual empresa eu estou falando, mas eu começaria por dado, porque o atendimento de primeiro nível, ele funciona, mas se eu souber quem é o cliente que está me ligando. Se eu sou o Itaú e eu não consigo identificar, a partir do momento que você me ligou, você colocou seu CPF lá, quem é você na minha base, eu não consigo fazer esse atendimento tão bom e tão soft como eu gostaria. Então, primeiro, assim, se eu estivesse olhando como empresa, eu olharia para como eu identifico o meu cliente. Um pedacinho do dado. Eu pegaria não só a organização do dado como um todo, mas eu estou conseguindo identificar e hiperpersonalizar para o Pedro Van Getter, para o Gabriel como um todo. Esse é o primeiro, e esse é um ganho gigante, porque as aplicações, e aí
provavelmente aqui eu vou usar alguns modelos mais complexos de AI para fazer isso em algumas bases, eu vou ter que usar um RAG, eu vou ter que usar algumas coisas que são um pouco mais... você não vai usar um LLM convencional, você vai usar algum modelo construído para a sua empresa ali. Isso, se a gente conseguir fazer, né, a gente fala muito que o próximo nível das corporações é a hiperpersonalização para que eu tenha mais tempo de relacionamento. A gente já está vendo isso em alguns níveis. Quem conseguir sair na frente não vai ter todo mundo depois faz, como você falou do exemplo do Bimbo, mas vai ter uma dinâmica com o consumidor final muito diferente. E aí sim eu venho para a segunda camada, que é o atendimento de primeiro nível. Eu gosto muito dessa provocação. Hoje no Brasil a gente tem muitos call centers, né? Acho que o Brasil ainda não tem um nível de call center como na Índia, que consegue falar inglês mais fluente, mas a gente tem aqui um volume muito grande de atendimento e é um recurso que muitas vezes não consegue resolver o problema do cliente. Né? A gente tem... Quem aqui nunca ligou para uma telecom e não conseguiu resolver nada? Então, com AI, eu acho que você vai ficar muito mais rápido de você dar os caminhos, só que você precisa identificar o cara. E aí eu acho que tem uma grande disrupção na forma como a gente se comunica com as empresas, sabe? O meu ponto sobre atendimento ainda está em, será que esse é o timing Brasil? Porque o custo da mão de obra de atendimento é baixo. O carinha lá na ponta ganha R$600 para trabalhar 6 horas. Às vezes, um RAG que vai fazer esse atendimento vai te custar uns 5, 6 milhões de reais. Talvez não tenha atingido o tipping point ainda em termos de custo versus... Né? Exato. Então, eu acho que... Mas vai chegar. Quem não está olhando vai chegar em algum momento. E quando eu falo de desenvolvimento de software, eu também concordo que, poxa, aqui está muito na linha de aprendizagem e agilidade. A gente tem muito caso de uso de empresa... das nossas empresas mesmo que estão olhando, por exemplo, a local web está olhando dessa forma, né, para fazer correção de bug, para fazer análise de cibersegurança, análise de ataque, então cria modelos de ataque às bases para entender o que está fazendo via AI, e aí com próprios LLMs que vão se replicando e vão, poxa, não deu certo aqui, vamos tentar ali, sabe? E isso ressignifica inclusive o papel do QA, nas companhias, né, que é o Quality Assurance. Eu acho que aqui a gente tem um ganho de eficiência muito grande, mas mais do que isso, não ser uma pessoa que verifica o código tem muita vantagem, porque a gente erra, é muito complexo você olhar para uma linha de código e identificar problema. O código identificando problema é muito, muito assertivo. Então, para mim, isso é o outro... Botei QA na lista aqui, tem razão. Acho que está dentro do arcabouço de desenvolvimento de software aí, mas sem dúvida é um caso de uso bem específico, né, Gabriel? O que você diria? Mas aí você complementaria? Primeiro, assim, eu concordo com muito do que o Kim falou. Acho que dados é o centro de tudo, então não existe você viver os benefícios do AI, independente do tamanho da empresa, se a estratégia de dados e a infraestrutura não estiver bem operacionalizada. Então, acho que esse é o ponto base. E aí eu vou ter que fazer um jabazinho aqui, mas é interessante porque tem tudo a ver com o que a gente está falando. Há quase 6 anos atrás, a gente lançou o Autonomous Database. E o que é o Autonomous Database? É até forte a forma como a gente lançou isso globalmente, porque a gente falava no humans, no errors. Então, sem humanos, sem erro. E basicamente é um banco de dados que ele é sustentável, ele é autônomo. E ele é self-driving, self-secure, ele faz updates de forma automatizada. Tudo isso com utilização de inteligência artificial. Justamente para fazer com que o ambiente dos dados seja o mais seguro possível, minimizando ou chegando praticamente zero qualquer risco de invasão ou qualquer coisa do tipo. Então, hoje o AI ele tem um papel importante dentro desse contexto, mas ele está quase deixando de ser um caso de uso. Por quê? Porque ele é embedded. Quando a gente olha para casos de uso, em teoria você está falando, poxa, eu vou colocar um time, vou fazer uma aplicação nova, ele vai funcionar assim, eu vou monitorar. Quando você coloca um modelo como esse embedded, chega um momento, é como você discutir a qualidade do Wi-Fi aqui. Você sabe que ele está funcionando, ele está ao vivo o tempo inteiro. Você só vai perceber se ele não está bom se você tiver ausência dele. Então, tem casos de uso que eles vão se tornar cada vez mais natural na operação do dia a dia da empresa. Só isso que eu queria colocar, e esse exemplo é importante para manifestar isso. E aí vem os casos de uso práticos, concordo com a segunda camada, que é uma camada de Customer Experience, vou chamar de forma mais ampla, não só do ponto de vista de atendimento ao cliente. Por quê? Porque quando um cliente entra no seu site, o site é a sua vitrine. Né? Quando você não tem uma loja física, sua loja virtual, é ali que o cliente vai te conhecer, é ali que ele vai entender mais como você pode gerar valor para ele. A produção de conteúdo e toda a parte de marketing com AI também tem uma disrupção muito grande. Hoje você consegue ter um agente que só
ouve a voz dos usuários na internet para entender quais conteúdos são importantes para eles. Um outro agente que pega o que esse agente coletou de informação, transforma isso em tópicos. Um outro agente que pega os tópicos e constrói conteúdos, texto. Um outro agente que transforma isso em imagem e um agente que publica. Todos eles trabalhando em conjunto para gerar mais velocidade na forma como você interage com o teu cliente. Aí eu volto no ponto que o Kim falou, que é a customização. Puta, se eu acompanho o Kim, sei que ele está falando de ABC, que ele pesquisou tal coisa, que ele clicou em tal coisa, eu posso fazer um conteúdo muito rápido, ultra segmentado, de forma muito mais prática, muito mais barata. Tem outras discussões, a qualidade do conteúdo, se a linguagem está correta ou não, se as imagens que são criadas elas têm a consistência visual que uma marca precisa ter para a construção do brand. Branding é muito mais do que o visual, mas que o visual esteja alinhado. Mas se a gente olha de forma simplista, o Customer Experience é uma camada muito importante que está sendo vista. Mas se a gente, dependendo da empresa que a gente vai, vamos falar de serviço financeiro. Se eu sou uma fintech, se eu sou um banco, como é que eu mitigo o risco de crédito? Cara, você tem agentes de AI que você consegue monitorar o comportamento das pessoas para entender se aquela pessoa é baixo, médio ou alto risco. Isso é o caso de uso. Se eu sou um retail, eu posso falar de como é que eu otimizo a predição de inventário. Eu não preciso ter uma loja 100% abastecida e gastar um montão de dinheiro para ter produtos que eu não sei se vão ser vendidos. Aqui depois eu tenho que fazer promoção para desencalhar a coleção, porque depois tem que sair a coleção nova. Isso é uma outra forma de utilização, né? E quando você vai para serviços públicos, tem N casos de serviços públicos. Médico, eu queria até trazer aqui exemplos médicos. A gente tem um cliente que é o Wide Labs, que a gente se orgulha muito do caso deles. Uma das subempresas que eles têm chama Biographer. Qual que é o modelo de negócio deles? Existe uma dor que é o tratamento do Alzheimer. É uma doença que acomete muitas pessoas no mundo inteiro, e uma das grandes linhas de tratamento para essa doença, eu não sou médico, então também já deixo aqui a minha margem de erro na minha explicação, mas um dos grandes modelos de tratamento é você fazer com que o paciente possa exercitar a memória. O que eles criaram? Eles ensinaram AI, pegaram as melhores biografias do mundo, ensinaram AI como construir uma boa biografia. E eles estão homologando esse modelo no sistema de saúde. Para quê? Para que isso seja um apoio para o médico. Então, basicamente, se eu sou um paciente com Alzheimer, eu vou ouvir os entes queridos, né, a família, pai, mãe, irmão, filho, primo, os melhores amigos, os colegas do trabalho, os antigos professores, e a AI vai trazer toda a tua história para que você possa usar no teu tratamento, para que você não perca os grandes fatos da tua vida e prolongue a sua memória ao longo do caminho. Cara, isso é genial. Total, cara. Acho que usos como na demência e outros elementos, uma coisa que vocês falaram que ficou aqui na minha cabeça, né, eu acho que você corretamente colocou a CX como uma categoria mais ampla aí, né, Gabriel? Pensar o seguinte, cara, Consumer Insights, né, a gente está acostumado vou lá comprar um relatório do que está acontecendo no mercado. Agora, cara, imagina tudo que está acontecendo hoje nos meus canais agora, né? A entonação do meu cliente quando ele fala de tal problema, a entonação do meu cliente quando ele fala de tal produto, o que o cara liga para reclamar. Imagina se tem uma AI em tempo real, coletando todas essas informações, tirando insights, fala, cara, o que está acontecendo? Isso aqui é importante agora para o teu cliente. Isso aqui agora está deixando de ser importante. Agora, tu imagina chegando num nível de eu conseguir fazer com que a AI já faça experimentos e testes. Cara, o cara falou isso, eu já comecei a testar aqui uma oferta para ver se isso aqui foi promissor, isso aqui não foi. Cara, isso aqui, a gente está falando agora, tudo bem, não é uma coisa que está agora pronta. Mas, cara, tá na esquina aqui, tá logo around the corner. Pedro, eu nem diria... Pronto, está em laboratório. Não, eu não diria nem que está na esquina. Uma das startups que eu selecionei para a gente trazer aqui faz uma coisa muito parecida com o SaaS, que é a Gong.ai. Ela avalia tudo em tempo real, todos os canais já. Ela conecta em você, conecta no CRM, no Google Ads, na sua base de produto e vai te dando isso em tempo real para você otimizar vendas, cara. Imagina esse valor, né, para uma empresa que tem múltiplos canais, milhões de clientes. Cara, eu consigo ver tendência por país, por cidade, por região, por demográfica, faixa etária, gênero. Cara, isso aqui é ouro, né? E eu acho que, e aí o Gabriel colocou aí também os modelos preditivos, né, que até então são algoritmos talvez que
muitos veem uma foto, né? E agora a gente pode ver o filme. A gente pode pegar vários data points, vários touch points com o mesmo cliente, entender tendências e coisas que... E também, de novo, eu acho que, assim, dá para fazer, né? Tá aí, talvez não esteja sendo rolloutado agressivamente ainda no mercado, Pode ser. né? Exato. Mas, né? Você fala dessa questão de predição, né? A gente estava num cliente do setor elétrico e estava falando muito sobre o mercado livre de energia, né? Está sendo regularizado, aberto agora no Brasil, e quando você olha para alta tensão, você já começa a ter a padaria podendo comprar energia no mercado livre, etc. Basicamente, você faz um lance ali na energia e por aí vai. Mas imagina que você pega uma Gerdau, por exemplo, que quase metade do faturamento dela vai com gasto de energia, e aí você consegue criar um modelo que analisa condição meteorológica, condição de economia, condição de uso da fábrica, de quando ela vai consumir energia, quanto ela não vai. A própria Gerdau tem lá uma planta de produção de energia, quanto ela está produzindo, fez sol, não fez sol, porque a planta deles é solar e por aí vai. E falar para a Gerdau assim, esse é o melhor momento para você comprar ou para você vender energia, porque você vai ganhar dinheiro. Uma empresa como essa, imagina o dinheiro que eu posso economizar ou ganhar nessa transação usando um modelo preditivo. Então, para mim, esse tipo de aplicação, Pedro, ele já pode ser feito. O problema é que ele ainda é caro. Não, a gente fala aqui, a gente tem esses modelos como esses das startups que são mais acessíveis, mas fazer uma coisa para o mercado livre de energia, que vai analisar milhões de pontos ali, robusto, né? É caro. É uma coisa que não é tão simples assim. Mas eu acho que essa tecnologia ela vai ficar muito barata. Se você olhar as leis de tecnologia ali, né, em 2 anos isso vai estar muito mais acessível. E aí a construção desses modelos vai ser parte do BAU das companhias, para tudo. Eu até lanço aqui para o Gabriel essa questão do... Né, quando a gente bota a gente desenha um business case de AI, né, Gabriel? Hoje vendo o super consumo, né, de energia e data centers e a escassez, né, de chips e ainda, né, a gente olha assim de maneira macro, mas quando a gente vai botar na ponta do lápis, é caro, né, rodar AI e muitas vezes pode inviabilizar o business case, quer dizer, cara, o custo que eu vou ter. Como é que é a tua visão, assim, olhando para frente, como quem falou, né, aplicando uma lei de Moore aí e uma otimização dos LLMs, do algoritmo, do uso, né, de energia? A gente já está vendo alternativas open source que rodam na máquina, tem algumas que rodam no celular. Quer dizer, o que você vê, né, o que você poderia nos dizer, você que está aí com uma visão super privilegiada do mercado de tech, o que você entende aí como cenário? Não, eu acho que esse é o grande desafio. Eu tive a oportunidade e o privilégio de fazer um curso fora e tive uma aula com o sócio do Elon Musk do xAI. E aí eu fiz uma pergunta para ele, é o cabeça do modelo de AI que eles estão desenvolvendo lá. Eu falei, cara, vocês estão no topo do mundo, né, no epicentro de tudo que está acontecendo, não tem uma limitação financeira. Qual é o limite, né? O que trava para dar o próximo passo? E a trava do próximo passo é a disponibilidade da tecnologia, da infraestrutura em si. Então, hoje a gente está vivendo um momento em que a demanda está muito alta em relação à capacidade disponível. Então, esse é um contexto que não vai durar muito tempo, porque a gente já viu isso historicamente em outras disrupções que passaram ao longo da evolução humana. É a história da tecnologia, né, Gabriel? Cara, vamos fazer um paralelo assim. Eu lembro quando surgiu o DVD, que custava, sei lá, 10 mil reais, né? Era um negócio só para rico. Luxo, artigo de luxo. Era luxo. E aí hoje, claro, né, ainda tristemente tem famílias no Brasil que ainda não podem comprar isso de forma tão simples, mas é um preço muito mais acessível, deve ser 5% do que já custou no passado. Então, é isso que acontece com a tecnologia de um modo geral. E existem as inovações grandes que vão fazer com que as tecnologias fiquem mais baratas e as micro-inovações que vão acontecer ao longo do caminho. Então, por exemplo, do nosso lado lá na Oracle, né, a gente chegou depois no mundo de nuvem, por exemplo, de infraestrutura, que tem um lado muito negativo, né? O mercado já estava estabelecido, a gente demorou um pouco mais para desenvolver e para entrar nesse mercado. Mas qual foi o lado extremamente positivo? Quando a gente pega em preço, a gente aprendeu muito com as tecnologias que estavam disponíveis, até a distância no nosso data center das máquinas estão pensadas para
dissipar o calor de forma mais rápida e necessitar de menos eletricidade. Isso faz com que, by design, a máquina, o que roda lá dentro, seja mais barato. Então, essa inteligência nas micromelhorias, mas que dão em escala uma melhoria de preço brutal, é o que está acontecendo agora. Então, é uma questão de tempo para que essa curva se estabilize. E, de novo, tudo vai depender do modelo. Se eu quero fazer um modelo em escala global, ele vai ter um custo de escala global. Se eu vou fazer um modelo que ele é algo ainda mais embrionário, ele vai ter um custo mais embrionário. Então, também a tecnologia hoje, como ela está disponível, ela já nos possibilita esse olhar modular, o que é muito interessante. Por outro lado, sim, as GPUs, né, que é quando a gente está falando de capacidade computacional para inteligência artificial, as empresas estão tendo que buscar isso até de forma um pouco adiantada, porque eu quero ter o que ainda não chegou no mercado. Então, existe essa dinâmica. Isso é um fato. E aí, fazendo um paralelo com o use case que eu queria contar, eu deixei de contar isso, mas eu me lembrei de uma startup do ecossistema, que são casos que já estão rodando. A gente acha que é impossível fazer, mas já estão na prática, né? Um exemplo que você trouxe agora. A Buy My Sell é uma startup de agronegócio. E eu sou encantado com o modelo de negócio deles. Porque, no final, assim, como as empresas podem gerar impacto positivo na vida das pessoas? E a tecnologia sendo um habilitador. Eu acredito muito nisso. Vou falar o que eles fazem na prática. Na prática, eles fazem com que a comida que sai da fazenda seja mais saudável. Como que eles fazem isso? Eles têm um modelo de inteligência artificial, eles cruzam com toda a metodologia de análise genômica das terras, das fazendas, eles fazem mapeamento de metro em metro de cada fazenda para identificar quais são as possíveis doenças que esse solo pode ter, metro a metro de uma fazenda, para identificar quais seriam as possíveis soluções para que essa doença não chegue a se tornar real, para que você não precise usar o agrotóxico. E se seja preciso utilizar o agrotóxico, qual é a carga correta antecipada para que, primeiro, o solo não seja inviabilizado do ponto de vista de produtividade e que, claro, tenha uma economia de escala, porque você economiza, se eu uso menos, eu gasto menos, e isso gera mais margem para o produtor, melhora o preço na ponta e a cadeia toda ganha com isso. Então, é um modelo, você fala assim, cara, como é que eu posso cruzar genoma com doença do solo para melhorar o alface? E já está acontecendo. Já está acontecendo. Ou seja, você está atuando nas duas pontas. Você traz uma economia para o produtor, mas e qualidade para o consumidor na ponta, né? Esse é outro use case. Perfeito, né? Eu acho que como esse, né, Gabriel, a gente vai ver uma profusão de exemplos, né? Porque são coisas que hoje a gente não consegue nem imaginar, né? A partir do momento que a gente começar a ver, peraí, se o cara faz isso aqui, eu consigo fazer ali, né? E aí vai começar meio que uma bola de neve de casos de uso nessa linha, né? Esse é um caso que, para mim, que vai baratear o custo, né? Porque se a gente está falando de biotecnologia, principalmente de desenvolvimento de molécula, a AI com certeza vai fazer isso muito mais rápido para desenvolver uma vacina, uma droga nova e por aí vai. E muito mais barato. É isso aí. A gente falou de escuta, né? De escutar o que está acontecendo. Tem uma startup chamada Sofia, também do nosso ecossistema, que a gente tem um super orgulho. Cara, escuta médica para ajudar um médico a ter melhor diagnóstico. Né? Imagina assim, um médico a sua vida inteira, ele vai memorizar 100 mil casos, cara. Não sei se chega nem a isso. 100 mil casos é muito caso para você lembrar. Com AI, você consegue, imagina, vamos pensar abstratamente um dia que vai existir uma central de saúde com todo o banco de dados da saúde do mundo integrada. Você vai conseguir saber, a pessoa que tremeu a sobrancelha numa sexta-feira, 10h48 da manhã, e ele espirrou 3 vezes e tinha comido batata frita, já sabe o que é, porque os dados vão estar aí. Né? Então, pensando de forma abstrata, é algo que vai trazer uma melhoria incremental para a vida das pessoas sem precedentes. Perfeito. E eu acho que só trazendo um ponto de provocação até nessa linha dos custos que a gente estava falando, né? No poder de decisão. Acho que quando a gente olha para o que a gente aplica ou não aplica, é mais simples do que a gente imagina. Um caso que eu queria trazer aqui para discutir sobre vale a pena ou não vale a pena é de um cliente nosso, não vou citar o nome, mas que eles são uma empresa de tecnologia e vendem um e-mail para PME. Vendem lá uma caixa de e-mail. E aí um analista falou, poxa, pensa que incrível a gente colocar um AI que todo dia de manhã lê toda a tua caixa de e-mail e fala, isso é importante, isso não é. Para o usuário final, é incrível, né? Eu queria isso, que a minha tem 2.000 coisas por dia, seria incrível. Aí o VP falou assim para ele, a gente cobra 80 centavos pela caixa de e-mail. A API que faz isso cobra 20 centavos. A nossa margem já é de 5.
faz sentido a gente fazer isso? Então, eu acho que quanto também a gente vai pegar para essas aplicações, acho que as startups elas já estão pensando com uma cabeça um pouco mais de como isso vai me transformar, me dar um modelo de negócio, que é o grande jogo de uma startup. Para o Corp, isso é um modelo de negócio? Acho que são as provocações que a gente tem que fazer, porque daí entender, para o Corp, por exemplo, desenvolvimento de molécula, leitura de relatório da saúde, por aí vai. Como isso me impacta como modelo de negócio e é necessário para mim, ou eu deixo esse trabalho para a startup fazer e amadurecer? Acho que são discussões simples, mas que precisam estar na mesa quando a gente fala de tecnologia. Eu concordo com isso, e acho que o grande momento que a gente está, e o convite, a provocação para todo mundo que está ouvindo é ter as conversas sobre os use cases. Exato. Eu sempre tento organizar, como é tanta coisa, eu tento organizar na minha cabeça. Tem use cases que são pessoa física. Dou um exemplo, eu tenho um site que eu uso aqui, chama MyMemo. Eu conecto tudo que eu estou consumindo da internet, esse site vai capturando tudo que eu estou vendo e ele transforma isso em conhecimento para mim. Então é como se ele estivesse estudando tudo que eu estou estudando junto. Como se tivesse um cérebro paralelo absorvendo o mesmo conteúdo que eu estou observando de conteúdo. Isso é no nível pessoal. Eu vou ter uma ferramenta que faz um PPT mais rápido. Eu vi um vídeo ontem que falava assim, cara, você pede para o ChatGPT, ele cria o PPT na linguagem de programação, você cola essa linguagem de programação dentro do PPT, já sai o PPT pronto para você. Isso são melhorias incrementais no nível da pessoa, para eu ganhar tempo em tarefas, né? Esse exemplo do e-mail que você está trazendo, você ganha um pouco mais de escala em elementos que podem ser para muita gente. Dentro do teu modelo de negócio de e-mail, você pode ter um serviço como esse. Talvez hoje ele não feche a conta, mas talvez em 2 anos, se você não tiver isso, é como carro sem ar-condicionado. Você não vai vender e-mail. Exato. Será que vai ter e-mail? Você não vai vender. Né? Exato. Não, mas vamos supor que tivesse e-mail daqui a 2 anos e você não tem esse feature, assim, cara, você não vai vender, porque esse feature é básico. É vidro elétrico. É o ticket to play, né? Você só consegue entrar nesse mercado, o cara espera isso, né? E eu acho que eu estava vendo outro dia um estudo sobre para onde vai o dinheiro, né? Quando a gente pensa desse tipo de revolução, hoje a gente está muito focado na camada de infra, né? Olhando, né, NVIDIAs e afins, mas historicamente, né, qualquer ruptura dessas, a camada da aplicação geralmente captura boa parte do valor, né? Quem está ali entregando, né, empacotando o valor. E aí, nesse contexto, Gabriel, tá todo mundo procurando times de AI para implantar, e gente boa de AI e tal. Não tem, né? A gente sabe que conta nos dedos quem é fera de AI versus quem usa AI e sabe puxar uma API e tal. E a minha visão aqui, eu queria compartilhar, queria entender de você o que você vê, como você está no mercado de software, é que eu acredito que a maior parte das empresas vai acabar adotando uma abordagem de utilizar vários players que souberam empacotar aquele cenário muito bem empacotado, embarcando uma Oracle, embarcando, né, a tecnologia, ao invés de sair contratando aqueles tradicionalmente, né, na época da transformação digital, era andares e andares de desenvolvedores, squads e tudo. O que esse cara está entregando, né? Daí você vê qual o crescimento da empresa mesmo. Né? Então, assim, como é que você acha que isso... Você acha que isso vai ser o most likely scenario ou você acha que vai ser alguma coisa ainda muito intensiva em gente desenvolvendo software? Cara, eu vejo algo no meio do caminho, assim. O que a gente tem visto atual? É difícil prever o que vai acontecer, principalmente quando a gente fala de desenvolvimento de software, né? Porque hoje o desenvolvimento de software está sendo tem uma disrupção muito importante aí. Mas a gente consegue clusterizar em 3 grupos de empresas. Tem empresas como a Sofia, um Buy Myself, que eu contei agora, o Biographer, né, com o Wide Labs, são empresas que nascem do modelo de inteligência artificial. A empresa não existe sem inteligência artificial. Isso é um tipo de empresa que tem um tipo de talento. Tem um meio do caminho que são as empresas prioritariamente enterprise, que estão criando áreas de inteligência artificial. E criar a área de inteligência artificial, você tem o desafio de contratar as pessoas que já estejam prontas, né? Eu brinco assim, não tem faixa preta. Pensa, você tem faixa preta de karatê, de judô, de taekwondo, mas isso aqui é uma arte marcial nova. Então você tem caras muito bons de arte marcial em geral que estão se tornando faixa pretas ao longo do desenvolvimento do AI generativo, que a gente está descobrindo isso ao longo do caminho. Então tem as empresas que estão construindo essas equipes, e essas equipes
num primeiro momento, você pensa neles como desenvolvedores, mas num segundo momento você vai pensar como orquestradores de AI. Porque se a AI vai desenvolver, e se eu consigo construir os modelos de programação via AI generativa, eu tenho que ter pessoas que saibam orquestrar múltiplas AIs para desenvolver o que eu preciso desenvolver, que pensem os modelos. E tem um terceiro grupo de empresas que são talvez followers, vamos dizer assim, né, dentro da jornada de adoção de inovação, que são as empresas que vão comprar na prateleira. Poxa, legal, 30 empresas já testaram esse modelo de distribuição e otimização de supply chain, vou comprar, vou plugar aqui, vou tocar, como acontece nos CRMs da vida. Então, eu vejo esses 3 grandes grupos, mas, de novo, por trás de tudo isso, cara, quanto mais eu tenho estudado, eu não vim de tecnologia como área técnica, né? Eu não sou desenvolvedor de formação. Então, eu vejo o mundo de tecnologia com outros olhos. Então, a AI, para mim, me empoderou de uma forma diferente, porque eu sou o cara que aprendeu a dirigir, estou aprendendo a dirigir o carro sem saber construir o motor. Mas é isso, né? Eu acho que é o empoderamento do business user, né? O business user essa é a revolução, tem muito cara. mais range, né? Exato. Essa é a revolução. Técnicos, assim, aquele cara que é um, sei lá, é um entry level developer vai ser substituído. Aquele cara que é deep né, em tecnologia, aquele cara vai ter uso. Mas eu vou precisar de bem menos desse caso, vou precisar de power business users aqui para fazer essas integrações, orquestrar, fazer isso. Precisa entender de negócio, né? Precisa entender do negócio, precisa entender o porquê. E aí eu vejo assim, muitas empresas, o que elas estão fazendo? Vou dar o caso da Bimbo também, porque eu tive um papo com um dos executivos da Bimbo num evento, eu entrevistei esse executivo, e ele contou um caso muito legal, que ele acabou criando, entre a camada do time de tecnologia AI e o time de negócios, ele criou uma camada que é meio que um tradutor de quem entende de tecnologia, mas entende do business. Porque muitas vezes a gente ainda está numa fase que existe uma ponte a ser construída entre os desafios de negócio e as áreas de tecnologia como habilitador desses desafios. Então, existe um novo talento necessário no meio do caminho, que é a pessoa que consegue transitar entendendo o desafio de negócio na prática, porque quando a gente fala de desafio de negócio, a gente está falando de tudo dentro de uma empresa, a gente está falando do jurídico, a gente está falando de contas a pagar, não é só pensar o abstrato, não, o produto na gôndola, a loja do futuro. Cara, tem muita coisa no back-end que faz com que o negócio seja muito mais, operativamente, muito mais funcional. Então, tem vários desafios que as áreas de tecnologias têm que cuidar. E tem uma figura no meio do caminho, eles criaram essa função e esse grupo, que é a ponte e tradução entre os caras extremamente técnicos e os caras de negócio para conseguir construir modelos e testar os modelos. Então, cara, tem muita coisa nova por vir, né? Não tem cara, fórmula pronta. O que nos leva, provavelmente, a ter que gravar um segundo passo aqui. Depois a gente vai fazer um apanhado aqui de todos os casos de uso que a gente falou e vai disponibilizar aqui para o pessoal. Mas eu achei fantástico, cara. Quando eu tiro vários insights, eu anoto muita coisa pro episódio, né? Que nem o Gabriel falando isso. A gente usa para aprender, né? Esse é o hack. A gente usa para aprender. Mas queria já aproveitar aqui para te agradecer, Gabriel. Porra, você enriqueceu muito o debate, como sempre, né? Você sempre traz insights muito legais e eu acho que o pessoal deve ter tirado aí também, assim como eu, muita coisa bacana. Obrigado aí pelo teu tempo, cara. Obrigado a vocês pelo convite, estou sempre à disposição. Me encanta participar das conversas, que eu te falei lá no bastidor, né? É a hora que você mais tira insights nessas conversas. Então, valeu muito o papo. Obrigado pelo convite. Não tem jeito. E valeu, Kim. Aí, porra, também achei fantástico. A gente tem uma visão aí que tá meio cristalizando, né, do que dá para fazer. Você trouxe muitas coisas bacanas aí. Obrigado, Kim. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Obrigado, Gabriel. Ficaria mais algumas horas aqui discutindo o caso de uso, a aplicação. Cara, se a gente pegasse passou tal voando, empresa, cara. Exato. Se a gente fizesse isso em tal empresa, e eu acho que como um insight para mim é pensar como o negócio pensa, né? O que é a tecnologia sem negócio não é tecnologia hoje mais. É isso que está faltando, sabe? Quando a gente olha time de tecnologia puro, que você fala, Pedro, que essa camada vai morrer ali, cara, a tecnologia é um negócio. Tem que colocar isso na cabeça, sabe? É isso. Muito obrigado, senhores. E aí, você gostou desse episódio? Cumpriu o que eu prometi? Eu tenho certeza que alguma aplicação, algum caso de uso você não tinha imaginado, e é para isso que a gente faz esses episódios. Se você gostou, compartilhe as suas ideias, insights, casos de uso surpreendentes nas suas mídias sociais, marca @AceVentures, que a gente adora quando você começa a conversar com a gente
por aqui. E lembrando que o papo não acaba aqui, você pode sugerir novos convidados para o podcast ou simplesmente continuar esse diálogo aqui, essa conversa sobre AI na nossa comunidade Growthaholics no WhatsApp. Lá eu estou diretamente interagindo com vocês, mandando vídeos, áudios e outros conteúdos aí que a gente lança em primeira mão. Os links estão na descrição deste episódio. Valeu e até a próxima!